Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu vou dar continuidade a uma série de vídeos que eu estou fazendo a respeito da linguagem de programação SOL, uma linguagem de programação em português brasileiro acentuado, e eu estou fazendo uma série de vídeos onde eu estou explicando os detalhes da linguagem aqui, ok? Bom, no vídeo de hoje eu vou continuar sobre os controladores de fluxo não condicionais, tá? Os controladores de fluxo que não precisa de nenhuma condição para funcionar. O último controlador de fluxo aqui que eu quero apresentar para vocês é a nossa palavra reservada aqui, função. Nossa função, ela também é um controlador de fluxo, tá? É, e por que ela é um controlador de fluxo? Porque quando eu tenho uma função, uma soma, e vocês já viram isso acontecendo várias vezes, né? Tudo que está aqui dentro da minha soma, por exemplo, não vai acontecer enquanto eu não chamar, aqui, enquanto eu não chamar essa função. Soma, vou colocar 2 mais 2 aqui, né. Então, se eu rodar meu programa, veja que eu só declarei a função, eu não chamei essa função. Então ela só vai, esse bloco ele só vai ser executado quando eu chamar, a minha função, tá. E é assim que eu chamo minha função, eu coloco o nome da função, abro, fecho parênteses. Nesse vídeo aqui, eu quero dar mais informações sobre função, tá. Bom, as funções, elas podem ser declaradas dessa forma, como eu tenho declarado, para vocês, e também eu posso declarar uma função dentro de uma variável, tá. Então eu posso colocar aqui uma soma, e eu posso colocar assim uma função, então, e chamar a soma lá embaixo, tá. Soma. Pronto. Então aqui dentro, ó, eu tenho um número 4. Eu posso declarar uma variável, mesmo que seja uma variável global ou local, eu posso declarar a variável com a função dentro e vai acontecer tranquilamente. Eu só preciso trocar de lugar aqui os nomes, tá bom? E uma das coisas que eu não tenho falado sobre função é o seguinte, é que numa função, o que eu preciso passar para ela dentro do parâmetro, dentro dos parênteses, e é isso que a gente e é por isso que nós colocamos parênteses toda hora, é o seguinte, dentro de uma função, eu passo o que eu chamo de parâmetros, ou o que essa função precisa para funcionar, né, quais que são os requisitos dessa função. Se eu fosse realmente criar uma função soma, eu poderia pedir uma, eh, um, os meus produtos aqui, produtos? Não, não é produtos, mas tem um nome técnico para matemática aqui que eu esqueci. Mas eu posso colocar o aqui e pedir, por exemplo, e esperar uma tabela, ou eu posso colocar primeiro, eh, número e segundo número aqui, tá. E aí eu vou exibir a o primeiro número mais segundo número, certo? Então se eu fazer dessa forma aqui, eu sempre estava chamando no soma antes, sem passar nada aqui dentro dos parênteses, né. E estava ocorrendo tudo bem. Mas se eu chamar agora, vai dar erro. Por quê? Porque quando eu falo que eu preciso de parâmetros, quando eu falo que eu preciso, eh, de requisitos aqui, eu tenho que preencher os requisitos, tá. Então, nós temos, lembra que eu coloquei aqui, ó, aqui em cima eu tinha colocado, operadores, né. Tem operador de separação também, tá. O operador de separação aqui é a nossa vírgula, ok. Operação separação é a nossa vírgula, tá. Então, aqui eu posso colocar um ou vários parâmetros, um ou vários requisitos aqui da nossa função, tá. E aí,
quando eu falo que eu tenho requisitos, eu tenho que preenchê-los. Então, aqui eu vou colocar os 2 requisitos que eu para preencher ali, e olha que interessante, eu vou ter o número 4, tá bom? Eh, então, se eu fosse somar 2 mais 4 agora, vai aparecer 6 ali. Deixa eu ver. Pronto, isso aqui. Então veja que quando eu tenho, quando eu tenho parâmetros aqui, eu preciso preencher eles. E quando eu faço isso dentro de uma função, dentro de uma variável, na verdade, é é a mesma coisa, tá? Se eu fosse exibir, soma aqui e passasse algum argumento aqui, ia acontecer a mesma coisa, beleza? Então, o então quando a gente tem soma, ou quando nós temos uma função, quando eu declaro a função e eu passo os nomes dos meus parâmetros, esse aqui são parâmetros, tá? Meu comentário, parâmetros, tá? Parâmetro. E quando eu estou chamando uma função e eu passo os valores, isso aqui são argumentos, tá? Então, nas suas literaturas aí, vocês vão ver esses dois nomes diferentes, só que eles representam a mesma coisa. Aqui é os parâmetros que eu preciso, esse aqui é os argumentos que eu estou passando para a minha função funcionar. Isso aqui é uma declaração comum de função. E quando eu uso em variável, eu estou dizendo que é uma função anônima, tá? Vocês viram eu falar isso em outro vídeo. Só mencionei sobre a função anônima. É uma função que não tem nome. E se eu colocar um return aqui, vai retornar o valor igual eu tinha mostrado para vocês. O que é interessante na nossa linguagem, eu tenho falado pouco sobre um tipo de dados e eu vou fazer um vídeo também. O vídeo que eu falar só sobre interação, eu vou falar de iteração e tabela, tá? Porque os 2 trabalham muito, muitas das vezes juntos, ou quase sempre eles trabalham juntos. Aí eu tenho falado pouco sobre tabela. Vou fazer um vídeo falando mais sobre ela. Mas aqui eh, no nosso programa, eu posso criar uma tabela de funções. Então, se eu tiver uma calculadora, e colocar uma tabela aqui, eu posso, por exemplo, criar soma, que é uma função que recebe aqui, 2 números, né. Eu realmente esqueci o o nome, eh, matemático para eu estou em dúvida se é produto. Eu sei que tem um nome matemático aqui, tá. Então o nome primeiro e segundo segundo número, e aí eu vou, retornar, né, retorne a soma do primeiro com o segundo, né. Vou colocar um fim aqui, tá. Eh, Aí eu vou colocar uma vírgula, tá, pra separar os itens da minha tabela e vou colocar as 4 operações básicas aqui, tá? Então eu tenho soma, subtração, multiplicação e divisão, né? Então se eu fosse criar uma calculadora bem simples, né? Bem simples mesmo, eu teria multiplicação é esse sim, e a divisão é isso aqui, tá? Eu teria mais ou menos isso aqui. Aí o que que eu faço quando isso aqui eu tenho uma tabela, e ele tem esse nome igual aqui, quando eu tenho variáveis declarado dentro da minha tabela, tá. Como eu faço para chamar essas variáveis, tá. Bom, eu posso colocar um nome aqui, opa, calculadora na verdade, calculadora, ponto, soma, e coloco aqui a o que eu quero que ele some, tá. Eu vou colocar 10 e 3, e eu vou colocar aqui, se eu só chamar não vai acontecer nada, tá. Ó, só chamei e não aconteceu nada. Então vou colocar para exibir, tá. Já que eles estão retornando o valor, vou colocar para exibir aqui.
É, pronto. Nossas 4 operações básicas. E aqui eu vou colocar subtração, é, a multiplicação, e aqui eu vou colocar divisão, tá? Então, feito isso, vamos lá? Vou dar meu programinha. Ó, 10, a soma de 10 mais 3 é igual a 13, a subtração de 10 menos 3 é 7, a multiplicação de 10 vezes 3 é 30, e a divisão, que é uma divisão de número que retorna um número real aqui, e o último número aqui é para arredondar e acabar com a dizímata periódica, tá? Então, eh, os nossos valores aqui, eles estão corretos. Então, se eu quisesse criar uma calculadora bem fácil mesmo, eu tenho aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em 6 linhas aqui, eu criei a, a minha calculadora, tá? Ou a lógica bem simples da minha calculadora. Isso para provar que dentro de uma tabela, você pode armazenar uma tabela de função. E quando eu tenho esses operadores aqui, quando eu tenho essas chaves, ela é um limitador de escopo, tá? Só que ela é um limitador de escopo que não suporta o retorno, tá? Então, por exemplo, opa, só vou colocar uma vírgula aqui que nas tabelas precisa. Olha que interessante. Se eu colocar isso, dá erro, tá vendo? Então eu vou tirar esse retorno aqui. E por que eu falo que é um limitador de escopo, tá? Eh, Vou tentar chamar esse soma aqui, tá? Vou chamar esse soma aqui, vou colocar exiba, para vocês entenderem. E ele está dentro da minha tabela, não tem como acessar fora da minha tabela. Então, olha que interessante. Olha lá, dá erro. Vai falar que não foi declarado. E então funções, já que nós estamos falando de funções aqui, são controladores de fluxo. Eh, eu só vou rodar o que está dentro da minha função quando eu chamar ela, e elas não dependem de condicionais, tá? Nós estamos fazendo esses vídeos aqui para falar sobre esses controladores de fluxos não condicionais. E a função é uma delas, e vocês viram aí o porquê, tá bom? Então, até o nosso próximo vídeo.